Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Quero cumprimentar inicialmente o doutor representante do Ministério Público, doutor Luiz Laércio, doutor Vitor, doutor representante da Defensoria Pública, servidores da pessoa da secretária Beatriz, os colegas que compõem a Câmara hoje, apenas nós três, desembargador Iraneide, desembargador Tereza, face das férias do desembargador Evaldo e da ausência, como já anunciado, da presidente Maria Nailde. Advogados aqui presentes e que nos acompanham pelo sistema virtual. Iniciando a nossa pauta, anuncio os processos retirados de pauta. Apenas um, na verdade, é da relatoria da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, em face da ausência de Sua Excelência, como também já registrado. Processos com pedido de vista que não poderão ser julgados nesta assentada, em face da ausência de um ou de outro membro da turma julgadora. O primeiro deles é o 2.1, apelação em remessa, número 30.388.0098. Polo ativo, Estado de Ceará. Polo passivo, Antônia de Alencar Andrade e outros relatores, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. O processo está sendo retirado de pauta exatamente em razão da ausência da nossa presidente Maria Nailde Pinheiro Nogueira. 2.2, apelação civil 01252-9541. Polo ativo, Polo do Eletrocomercial de Imóveis, Polo passivo, Estado de Ceará. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, em razão da ausência do relator. 2.3, agravo interno em agravo de instrumento. Polo ativo, Felipe Passos Frota. Polo passivo, Estado de Ceará. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Agravo de instrumento é o 2.4, número 310.90.76/2025. Polo ativo, Fundação Edson Queiroz. Polo passivo, município de Fortaleza. Relatoria, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Em razão da ausência do desembargador Luiz Evaldo. É o 2.5, apelação civil 020.7107.03. Polo ativo, Germana Lúcia Lima dos Santos e outros. Polo passivo, município de Fortaleza e outros. Relatoria, desembargador Luiz Evaldo. Adiado também a próxima sessão desimpedida. Pronto. Processos com pedido de vista sem possibilidade de julgamento foram esses registrados atrás. Entrando aqui na pauta, nós temos os processos com pedido de preferência e sustentação oral. Os dois primeiros são embaixo de declaração da minha relatoria sem sustentação oral. Vamos agora aqui, eu tenho que fazer um mecanismo de ida e volta. Identificar aqui os processos. O número 1, embaixo de declaração, é o 104 do PJE. do PJE, embarque de declaração 3028.784.85. Processo da minha relatoria. Embargante Bom Preço, Supermercado do Nordeste Limitada. Advogado Ivo de Oliveira Lima. Embargado Município de Fortaleza. O resultado do julgamento é recurso conhecido e desprovido.
Todos confirmam o voto? Pagadora... Sim, excelência, ratifico o voto provisório. Pagadora Tereza. Confirmo, excelência. Então, anuncio o resultado. A Câmara, à unanimidade, conheceu e desproveu os embargos de declaração. O outro processo também, embargo de declaração 136. Embargo de declaração 023-2920-03-2020, processo da minha relatoria. Embargante Jameson Batista da Silva Araújo, embargado advogado Defensoria Pública, embargado Estado de Ceará. O resultado do voto que proferi é recurso conhecido e desprovido. Embargador Iraneide. Ratifico o voto provisório, excelência. Embargador Tereza. Ratifico, excelência. Anuncio o resultado. A turma unanimidade conhece e nega provimento aos aclaratórios. Processo com sustentação oral. Parece que só deu processo da minha relatoria hoje. Né? Premiado número 1. Hoje não tem nem o número 2. É o processo 95 do PJE. Primeiro, agravo de instrumento. 360-48-08-25. Processo da minha relatoria. Agravante, município de Fortaleza, agravado Pompeu Imobiliário Limitado. Advogado Dr. João Rafael Farias Furtado Nóbrega e Tiago Fugita. Só pedi sustentação oral, né? Só. Ok, então anuncio o resultado, desde que confirmado pela turma, se ratifica os votos. O meu voto é pelo desprovimento do recurso. Eu confirmo o voto provisório, excelência, acompanhando a relatoria. Também confirmo, excelência, acompanhando a relatoria. Anuncio o resultado. Tá, boa tarde. A turma unanimidade conhece e nega provimento ao agravo. Bom, o segundo é uma apelação civil 53 do PJE. Processo da minha relatoria, número 333-3490, 2024. Apelante Cícero Lourenço da Silva. Advogada Iana Paula Luna Esmeralda. Apelado, Fundação Universidade Regional do Cariri. A pedido de sustentação, doutora Iana, é isso? Sim, excelência. Dispensa a leitura do relatório, doutora? Sim. Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para sustentar. Boa tarde a todos. Quero saudar os excelentíssimos desembargadores, componentes, servidores e colegas advogados e a todos presentes. Neste ato, eu represento a parte apelante, Cícero Lourenço da Silva, e trata-se de um processo que vem buscar reparação de flagrante desacerto na instância de primeiro grau, onde há provas robustas de elementos indissociáveis do direito do trabalho do autor, né, que o juiz de primeiro grau reputou como natureza jurídico-administrativa, como um contrato temporário, ignorando todas as provas constantes nos autos, que era regida pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O ora recorrente, o senhor Cícero, ele foi contratado por prazo determinado pela parte apelada, com a anotação da CTPS, que consta nos autos,
com percepção de salário, recolhimento mensal de FGTS e, ao final do contrato, esse contrato ele teve a extinção antecipada com o recebimento das verbas próprias de uma rescisão seletista. Então, o contrato por prazo determinado era regido por o artigo 481 da CLT, que reza que os contratos por prazo determinado, quando são extintos antes do seu termo final, devem atrair para si todas as regras de um contrato por prazo indeterminado, ou seja, pagar todas as verbas inerentes a um contrato por prazo indeterminado, como aviso prévio, liberação do FGTS, habilitação do seguro-desemprego e as demais verbas, como 13º, férias e saldo de salário. Não obstante todo esse conjunto probatório, a sentença negou ao autor esse direito, já que se pleiteia apenas a multa de 40% do FGTS e o seguro-desemprego e a multa do 477 da CLT, sob a argumentação de tratar-se de um processo com vínculo administrativo, tratando a todo momento como um contrato temporário, e por isso negou todos os pedidos do autor, quando na realidade não se trata de um contrato temporário, mas sim de um contrato por prazo determinado, regido pela CLT, com a CTPS anotada, o FGTS devidamente recolhido e liberado ao final do processo, exceto a multa, que é o que se pleiteia nesses autos, e todos os documentos foram anexados, inclusive a rescisão contratual, rescisão essa realizada nos moldes seletistas. Senhores desembargadores, então, o presente caso não se trata de forma nenhuma de uma contratação temporária sem concurso, regida por vínculo jurídico-administrativo. Tampouco uma situação irregular de contratação temporária, para ser reconhecidos os direitos do artigo 39, parágrafo 3º da Constituição. Muito menos se aplica ao caso a modulação dos efeitos das decisões do STF, como constatado na sentença ora recorrida. O equívoco é crasso ao reconhecer que houve recolhimento do FGTS, houve pagamento de aviso prévio, férias e 13º. Ele demonstra na sentença e reconhece esses pagamentos, no entanto, afirma ser uma contratação temporária. E, nesse caso, existe, e é claro, o liame empregatício existente entre as partes, que, nesse caso, é um emprego público ou um empregado público, tendo em vista a anotação da carteira de trabalho, a seleção para um cargo de professor substituto, regido por contrato por prazo determinado, através das regras seletistas. Por isso, urge a reforma dessa decisão, com o reconhecimento dessa rescisão antecipada, da aplicação das regras seletistas e o pagamento integral que se pleiteia no presente processo, que seria a multa de 40% do FGTS, a habilitação no seguro-desemprego e a multa do artigo 477 da CLT. Sob pena de consagrar-se, assim, um enriquecimento ilícito sem causa do ente público, permanecendo a sentença como está, em manifesta afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao trabalho. Por isso, requer a reforma da decisão. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Iana. Faço a leitura do voto, resumidamente, concentrado exatamente na sustentação que Vossa Excelência acaba de fazer. Em caso, o autor foi contratado por tempo determinado pela Fundação Universidade Regional do Cariri no período de 4/5/2022 a 3/5/2023, para exercer o cargo de professor temporário no curso de Ciências Econômicas do setor de Estudos e Economia Política. O referido contrato foi rescindido de forma antecipada em 1 de agosto de 2023, sendo que o autor ainda recebeu como pagamento saldo de salário, 13º e férias proporcionais, acrescidos do texto constitucional e aviso prévio. Todavia,
insatisfeito com a ausência do pagamento da multa de 40% do FGTS e seguro-desemprego, o autor ajuizou a presente demanda, requerendo o pagamento dessas verbas. Ocorre que, como bem explicitado pelo juiz da Cor, os servidores temporários não fazem jus às benesses dos empregados seletistas. No caso, apesar da insurgência do apelante, é inegável que o vínculo do autor é jurídico-administrativo e não seletista, o que inviabiliza o pagamento das verbas pleiteadas. Ante o exposto, conheço da apelação interposta para negar-lhe provimento. Como voto, desembargador Iraneide. Senhor presidente, queria aproveitar a oportunidade agora para, de modo mais, digamos, formal, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar a desembargadora Tereza Neumann, cumprimentar também o digno representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio, da Defensoria, doutor Vitor, advogados presentes, e em especial a doutora Iana, que fez a sua sustentação. Quanto ao processo, senhor presidente, já tive a oportunidade de analisá-lo previamente e também de votar previamente, de sorte que, de forma objetiva, eu acompanho Vossa Excelência ratificando o voto provisório. O voto, desembargador Tereza Neumann. Excelência, da mesma forma, com a lembrança oportuna da desembargadora Iraneide, também cumprimentando a todos na presença de Vossa Excelência, especialmente também a doutora Iana, Paula, Luna, Esmeraldo, que na sua sustentação se mostrou bem objetiva e segura. E, não obstante, o voto está bem fundamentado e consistente em suas razões e acompanha, então, Vossa Excelência, como já o fizeram antes, né, durante o exame provisório. Obrigado. Anuncio o resultado. Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Julgamento encerrado. Doriana, fique à vontade para permanecer se retirar, quando desejar. Obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde. Então, temos mais com sustentação, também da minha relatoria, o processo 69 da pauta. Agravo interno 018826140/2019. Agravante, Ana Isabel Vitorino Maia. Advogada Lucila Volnia, não sei nem pronunciar, talvez ela está presente. Volnia Barbosa de Assis. Agravado, Fundação Universidade Estadual do Ceará. Doutora Lucila, está presente? Boa tarde, sim, presente. Tudo bem, doutora? Como é a pronúncia do seu nome? Lucila Volnia Barbosa de Assis. Ele não acertava, não. Muito bonita a pronúncia, viu? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Pois não. Fique à vontade pelo prazo de 15 minutos para fazer sua sustentação. Muito obrigada. Saúdo inicialmente, excelentíssimo relator, as senhoras excelentíssimas desembargadoras, representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e aos colegas advogados aqui presentes e os servidores e demais pessoas. Inicialmente, gostaria de brevemente dizer que se trata de uma ação de preterição de nomeação de candidato a concurso público. Ela passou em segundo lugar na universidade para o curso de Química e nos autos constam repetidas contratações temporárias, inclusive ela própria, juntada às CLT, há uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em razão dessas contratações irregulares e ilegais de professores, tudo nos autos. Há vários ofícios oficiais das coordenadorias da universidade
explicitando a solicitação de professor substituto e apontando o número de vagas. E há também um outro processo de que este TJ, em 2021, que foi um processo idêntico do qual eu fui advogada, que era exatamente as mesmas provas, o Ministério Público deu parecer favorável e ela já está trabalhando, foi nomeada desde 2022 por ordem deste tribunal. Esse agravo interno, ele se dá por conta de que, em argumentos de que foi protocolado o nome do recurso como recurso inominado e não recurso de apelação. Diante de várias controvérsias, no próprio TJ, nas outras câmaras, tanto de direito público como de direito privado, há uma divergência latente com relação a essa questão de ser recebido o agravo, o recurso inominado, a nominação, como apelação, desde que se estejam atendidos os requisitos obrigatórios do recurso de apelação. Neste caso concreto, demonstra-se que o recurso, embora de fato houve um erro na nominação do recurso, os requisitos processuais de tempestividade e os demais requisitos trazidos pelo CPC para a apelação foram devidamente atendidos. No próprio recurso interno, foi colocada divergências no Rio de Janeiro, em São Paulo, Santa Catarina, em que esses processos foram ao STJ e lá foi entendido de que o processo retornasse para que fosse recebida a apelação. Então, verifica-se que não há no Poder Judiciário, nem do Ceará e nem nacionalmente, uma posição já determinada com relação a essa questão desse recebimento. Ao contrário do que se vê-se decisões que entendem como um erro material a nominação e outras que entendem como sendo um erro grosseiro. Neste momento, o apelo que se faz a Vossas Excelências é de que, diante dessa incontrovérsia, dessa não pacificação com relação a essa questão de forma do recurso, que seja observado, priorizado o princípio da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da proporcionalidade, da razoabilidade com relação à apreciação meritória, uma vez que se trata de assunto extremamente importante, que é a ocupação de um cargo público, em que atinge a sociedade e atinge, obviamente, a própria recorrente. Então, diante dessa incontrovérsia que há, não há pacificação com relação a essa posição ainda em nossos tribunais, que se pede, nesse momento, que Vossas Excelências priorizem a instrumentalidade, a primazia do mérito para receber a apelação e julgar o mérito da questão. Muito obrigada. Agradeço a doutora Lucila. Vamos ao voto. O voto é um tanto extenso, mas eu vou resumir a parte que interessa, exatamente em face do princípio da fungibilidade invocado pela nobre advogada. Como visto, havia recursal eleita pela agravante,
é medida adequada para combater tão somente sentença de mérito proferida pelos juizados especiais, como preconiza o artigo 41 da Lei 9.099/95. Portanto, a despeito da similitude das medidas recursais, os prazos e condições são distintos, de forma que o fundamento de interposição de uma não ampara a outra. Deve-se ressaltar que o caso em análise não abrange a aplicação da fungibilidade recursal ou providência do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 938 do CPC, porquanto não se limitou a um equívoco do nome iuris do recurso, restando patente também a divergência do endereçamento, egrégia turma recursal do Estado do Ceará. Sabe-se que a fungibilidade consiste no recebimento de um recurso cabível por outro, desde que a parte recorrente não tenha incorrido em erro grosseiro, haja vista a existência de dúvida objetiva quanto ao cabimento da via recursal a ser utilizada em face do pronunciamento judicial que pretende se insurgir. Acerca do tema, eu trago aqui a doutrina de João Otávio III Neto, transcrita aqui no voto. Assim, a interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Decisão da relatoria da ministra Nancy Angrende, julgado em 2021. Na hipótese, contudo, não resta evidenciada a dúvida objetiva quanto à interposição do recurso inominável, sobretudo porque não há divergência quanto ao assunto. Pelo contrário, em caso, a jurisprudência e a doutrina são unânimes quanto ao cabimento do recurso de apelação, devendo, por isso, se afastar da alegada violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Trago aqui a aresta do Superior Tribunal de Justiça, né, nesse sentido, e concluo dizendo: assim, reexaminando a matéria posta em julgamento, não encontro razão para reconsiderar a decisão monocrática, eis que não apresentados pelo agravante elementos capazes de alterar o decidido. Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da decisão impugnada. Eu voto, como voto a desembargadora Iraneide. Obrigada, senhor presidente. Eu já havia acompanhado Vossa Excelência previamente, eu vou confirmar, porque também da mesma forma, entendo que não se tratou tão somente de um erro material quanto à nominação do recurso, mas inclusive o endereçamento, que foi para a turma recursal. Só acho que eu ratifico a provisória excelência acompanhando a relatoria. Foi. Barra Tereza Neumann. Da mesma forma, excelência, eu ratifico o voto provisório acompanhando a relatoria. Agradeço e anuncio o resultado, que a turma unanimidade conhece e nega provimento ao recurso. Julgamento encerrado, por elucido. Fique à vontade para permanecer ou se retirar, quando desejar. Muito obrigada. As sustentações gerais foram concluídas e agora eu chamo aqui a ordem, a pauta, porque eu esqueci de anunciar a aprovação da nossa ata da sessão anterior. Todos de acordo? Estamos de acordo. Então, retificado o erro, grosseiro não é. Ata aprovada. Bom, pagadora Iraneide. Pagadora Iraneide. Eu já pedi uma... Tá certo. Bom, então, encerrado aqui os nossos pronunciamentos em voto vista, sustentações orais, vamos agora à indagação aos nossos representantes. Ministério Público, doutor Lourenço, tem alguma manifestação? Tem, excelência, só uma observação. Nós sabemos que por conta da mudança do domicílio, agora como as intimações por conta da
da implantação nacional, inclusive, do domicílio judicial, as intimações serão feitas por plataforma, mas ainda estamos em vias ainda de, obviamente, de integração com os demais órgãos da Justiça, tanto do Ministério Público como da Defensoria Pública. O que é que acontece? Eu tenho observado que não há uma padronização no âmbito aqui das câmaras, e isso tem gerado uma perplexidade no Ministério Público. Eu não sei se na Defensoria Pública está acontecendo. Mas o que é que acontece? Que em algumas câmaras, para as sessões, enquanto não é ainda feita essa integração, nós éramos intimados, até a última vez que eu estive aqui, nós éramos intimados por certidão dos processos que estariam hoje em interesse do Ministério Público. E isso não está acontecendo aqui nesta Câmara. Era só uma anotação que eu queria fazer. Nós sabemos que, doravante, com a criação do domicílio, nós, obviamente, temos que ingressar na plataforma quando realmente tiver sido implantada, que ainda não foi, que ainda temos o MNI que faz essa integração. Acontece que as intimações que estão sendo para o Ministério Público estão indo para as pessoas que emitiram pareceres, que não são para as pessoas que vêm, obviamente, para os membros do Ministério Público que vêm para as sessões. Então, assim, era só uma observação que eu quero fazer, porque não há uma padronização desse tribunal com relação a esse procedimento, que, inclusive, isso foi levado ao conhecimento da Secretaria Executiva na reunião que a gente faz, obviamente, todo mês, para que a gente, inclusive, busque do Tribunal de Justiça uma padronização entre as câmaras. Era só uma observação, excelência, que eu queria fazer, para que a gente tenha uma uniformidade para saber, obviamente, como a intimação é pessoal e ainda não existe ainda essa plataforma de integração, para que, obviamente, seja que os membros que participarão das sessões sejam intimados como da forma de outrora, para evitar possível cerceamento. A partir de quando mudou essa sistemática de intimação? A partir, eu acho que deste mês, dessa sessão aqui, quer dizer, deste mês dessa sessão, eu acho que desde a sessão passada. Pronto, a Beatriz, a secretária da Câmara, está informando que a presidente já está a par e vai resolver essa questão. Pronto, era só essa observação com relação aos processos, nenhuma observação a ser feita. Tá certo. Obrigado. Doutor Vitor. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, cumprimento a presidência da Câmara, desembargador Francisco Gleidson. Oportunidade que também saúdo as demais integrantes, desembargadoras Maria Iraneide Ferrez Neumann. O Procurador de Justiça, também cumprimento Vossa Excelência, doutor Luiz Laércio, a doutora Beatriz, oportunidade que em saúdo também os servidores da casa em seu nome. É uma preocupação também, presidente, da Defensoria Pública, isso que foi colocado pelo procurador doutor Luiz Laércio, que realmente a gente também tem sentido essa dificuldade, uma vez que a gente recebia, acredito que da mesma forma o Ministério Público, a intimação da forma física. E como não está havendo ainda uma padronização, realmente, como bem pontuado pelo doutor Luiz Laércio, como ainda não há uma padronização, a Defensoria Pública também ela tem um receio de uma eventual nulidade processual, né, e que isso venha causar um prejuízo, um retardo na prestação jurisdicional. E também fica aqui o nosso registro, no sentido de, se for possível, até que haja essa padronização, realmente a gente seja intimado da forma anterior, para garantir essa segurança jurídica de que realmente a gente está tomando conhecimento dessa situação. Um outro ponto só que eu gostaria de levantar, que inclusive isso existe um sistema de rodízio na Defensoria Pública na participação das sessões, então essa forma ela está prejudicando um pouquinho essa situação, uma vez que às vezes a gente lá na Defensoria Pública sente uma dificuldade, por exemplo, hoje eu participo da sessão
E aí, na semana passada, já foi um outro defensor, e aí fica difícil da gente saber quem realmente é o defensor que está sendo intimado, uma vez que mais de um defensor atua na respectiva Câmara. E um outro ponto que a gente tem tido uma preocupação, por exemplo, eu já venho notado da última sessão que eu fiz para essa hoje, já está com um pouquinho mais de 30 dias, eu não estou conseguindo localizar as publicações dessas intimações no DGEM. Saber realmente se essas publicações, uma vez que a publicação da pauta ela se mostra essencial, né, em respeito à publicização do ato, a gente também não vem notando, até numa pesquisa mesmo na própria plataforma. E aí, às vezes, a gente consegue localizar depois que a sessão ocorre. Isso pode ser um objeto, na nossa visão, que também gerar uma nulidade processual. Isso pode ser um problema da própria plataforma, né? Ou então ou até de procedimento. Fica só esse registro para o conhecimento de Vossa Excelência, tá? E sempre pautado na questão da segurança jurídica dos atos processuais e não causar um prejuízo para a prestação jurisdicional, que eu sei que é uma preocupação de Vossas Excelências. E em relação aos processos também, a Defensoria Pública ela ratifica que as razões e contra as razões apresentadas no processo e não tem nada a requerer. Obrigado, presidente. Bem, registrada aí as manifestações, sobretudo no que diz respeito às intimações das instituições, e como a Beatriz já registrou, vale também a Defensoria a informação que a presidente está cuidando desse assunto. Pagadora Iraneide. Eu ratifico os votos provisórios por mim proferidos nos processos de ambos os sistemas, PJE e SAGE, somente fazendo aqui uma ressalva, senhor presidente, que é melhor aqui analisando, então a indagação que me foi feita pela desembargadora Tereza Neumann, como eu confesso, já tive acesso ao voto já agora em tempo muito exíguo, vou pedir vista do processo de número 010-60-91-08-2015, que é de 143 da pauta da sessão do PJE. 143? Isso. E com relação... Deixa eu registrar o número. Pois não. A pauta está grande, mas tem vários processos da desembargadora Nailde. Pronto. 143 é processo da relatoria da desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves. É o 010-60-91-08-2015. Tendo como partes município de Juazeiro do Norte e Cícera Libório da Silva Vieira e outros. Apelação e remessa necessária, vista concedida à desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, pedindo apenas à eminente desembargadora Tereza Neumann façando uma síntese aí da ementa do voto de Vossa Excelência. Registro que realmente o processo disponibilizei já ontem, nos últimos momentos, e naturalmente ele merece, como todos, né, uma análise mais apurada. Então, lerei aqui rapidamente, né, só um projeto aqui do voto. Na origem, é uma ação de indenização por danos materiais e morais, da comarca de Juazeiro do Norte. Constitucional e administrativa, a ementa, né, a
Perpetração da emenda. Apelação civil, ação de indenização por danos morais e materiais, sentença de procedência, preliminar de nulidade por julgamento ultra petita, afastada, morte de criança em hospital municipal, dengue hemorrágica, omissão e negligência no atendimento ou tratamento, responsabilidade civil do município, suficiência de provas, evento, dano e nexo causal configurados, recurso do ente público municipal, danos morais e materiais devidos, arbitramento pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, redução do quanto indenizatório, descabimento, com sectários legais, ajustes de ofício, recurso conhecido e provido em parte, ajuste da sentença somente quanto aos consectários legais da condenação. É o projeto de voto. Eu acompanhei pelo sistema o voto de Vossa Excelência e concedo a vista requerida pela eminente embargadora Maria Irane de Moura Silva, diado o julgamento. Só esse. E com relação a 3 processos do SAG, eu não consegui abrir, ele não me deixou votar, então, Quais são eles? É o de número 062, 1707, 59, 2025. Você tem aí o número aqui para eu localizar mais facilmente? É da desembargadora Tereza? Ele é SAG. Pois é, eu estou com o SAG aberto. Tá, 062. Sim, 1707. 1707, 59. Eu queria pedir só... Esse processo é da desembargadora Tereza, É. eu votei nele. Você não ele não me permitiu votar, então ele não me mostrou o voto, então eu gostaria só que a desembargadora fizesse um pequeno resumo, ele mais 2. O restante eu votei, mas nesses 3... Vamos por esse. Vamos por ele. Vamos nesse primeiro, da emenda. Sim. Isso. Então, é o 062, o 1707, né? Guilherme. Agravante, sim. Agravante Rian Guilherme Lima Batista, agravado município de Fortaleza. Ementa administrativa, agravo de instrumento, decisão interlocutória que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, tratamento multidisciplinar, determinação da frequência dos atendimentos a cargo dos profissionais especializados de cada área, autonomia médica para estabelecimento do número de sessões, configuração dos requisitos legais para o deferimento integral da tutela de urgência, provimento, conhecido e provido o recurso do Rian Guilherme Lima Batista. Eu acompanhei Vossa Excelência. Eu também acompanho, é só porque eu não visualizei nesses 3 processos do voto. O restante eu votei. O outro é o 022, 26, 73, 60. Também da desembargadora Tereza. Então, apelante... Do INSS. INSS. O apelado Robério Souza Pinto, né? Ação na origem, ação de concessão de auxílio acidente. Ementa. Previdenciária, apelação civil, pretensão de concessão de auxílio acidente. Sentença de procedência, pedido de efeito suspensivo prejudicado. Acidente de trabalho, redução da capacidade laborativa, sequelas permanentes, laudo pericial conclusivo. Irrelevância do grau da redução da capacidade. Tema 416 do STJ. Preenchimento dos requisitos para concessão do benefício pleiteado. Artigo 86 da Lei 8.213, de 91. Precedentes, recurso conhecido e desprovido. Como voto. Acompanho Vossa Excelência. Eu também acompanho matéria já bastante conhecida. Tá. Próximo. E o último é o 024, 42, 33, 87, 2022. Também da desembargadora Tereza Neu. Isso. Exato. Apelante Paulo Franco Pereira da Silva e apelado INSS. Ementa, a sinopse da ementa, né, na realidade. Administrativa, apelação, ação de concessão de auxílio acidente, sentença de improcedência. Ausência de elementos capazes de elidir a idoneidade do laudo pericial, elaborado em juízo. Incapacidade para o labor, ainda que mínima, não delineada. Descumprimento do ônus autoral, incerto no artigo 373, inciso 1 do CPC. Apelação
conhecida e desprovida. Ratifico o voto provisório acompanhando Vossa Excelência. E eu também acompanho. Então, votação concluída. A desembargadora Iraneide também já concluiu a retificação e ratificação agora com a desembargadora Tereza Nil. Excelência, ratifico os votos proferidos na condição de vogal e de relatora, só fazendo aqui um adendo, que é um pedido de vista do processo de Vossa Excelência, senhor presidente, o processo 52 do PJE, processo 314, 92, 19, 23. 52 do PJE, né? É PJE, é o 52. São embargos de declaração. É o processo 314, 92, 19, 2023, embargo de declaração. Exato. Embargante, Maria Ivoneide Ávila Silva Pacheco, embargado no município de Itapipoca. A minha relatoria, processo em que a ementa diz assim: embargo de declaração, danos morais, responsabilidade subjetiva do município, demora no atendimento médico, perda do rim, nexo de causalidade, não demonstração, conjunto probatório, insuficiente, indenização indevida, sentença mantida, e resignação da autora, inexistência de omissão, tentativa de restituição do mérito, impossibilidade, recurso conhecido desprovido, acordo mantido. Desembargadora Maria Iraneide. Eu vou acompanhar, porque é sede de embargo de declaração, então, acompanho Vossa Excelência. Depois do voto, desembargadora, até eu posso mudar? Não? Isso. Eu não tive condições temporais de examinar com mais Vossa Excelência tem vista deferida. Obrigada. Bom, então, aqui concluídas nossas votações, nós temos apurado aqui. Bom, esse processo, ele foi então retirado, foi com vista, mas ele entra no julgamento. Né? Ah. Então, o total de julgamento dessa sessão, 107 processos. Dividido para nós três, dá pouco mais de 35 processos. Exato. Exatamente. Algo mais? Estou felizes, alegres, satisfeitos? Estamos. Devemos encerrar? Devemos. Então, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a sessão e até a próxima semana, se Deus quiser. Deseja.